E aí galera, tudo bem? Professor Alexandre na área. O canal é o Professor Alex. Então vai lá, se inscreva. Hoje continuaremos as aulas de História e falaremos da mudança na Europa feudal. Legal? Tem um QR Code aqui para ajudar na sua inscrição. E seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Professor Alexandre e vamos em frente. Dentro do nosso canal, que nós temos 5 temas, não esqueçam: História, Geografia e também Tecnologia, Administração e Logística. Tudo bem? Então, se prepara aí, arrume aí a sua cadeira, a sua poltrona e vamos em frente. Bom, pessoal, as principais mudanças na Europa feudal, então eu vou destacar, vamos começar o destaque no século XI, que foi ali o período ali do ano 1001 a 1100, ok? Bom, antes de começar exatamente aqui com o conteúdo do slide, a Europa feudal, esse período medieval da Europa, do período também da Europa feudal, lembra-se um período assim de atraso, um processo de estagnação, e na verdade não foi isso que aconteceu. Várias inovações, várias coisas que existem até hoje, que nós falaremos nessa aula, como feiras, a figura do banqueiro. Então tudo isso foi nessa época que foi criado, foi inventado, que foi consolidado. Inclusive, por exemplo, coisas assim, não entrarei muito em detalhe na aula, mas só para vocês saberem. Óculos foi criado nessa época, vidros para janelas, então são duas coisas que eu não vou abordar muito a fundo na aula. E também as universidades, tudo isso foi criado, garfos, então todas essas coisas foram criadas nessa época. Bom, vamos começar do começo. Então no século XI, que foi ali de 1001 a 1100, que ocorreu dentro da Idade Média, nesse processo da Europa feudal, a drenagem e expansão de áreas. Então, drenagem é aquele processo de retirada do excesso de água de um terreno. Então, houve ali a preparação dos terrenos, houve inovações de técnicas como a charrua, a rotação trienal e os moinhos, que foram-se técnicas agrícolas que fizeram com que tivesse mais alimentos, as pessoas passassem a viver mais, porque haviam ali o processo de criação de alimento próprio. Então as pessoas conseguiam viver mais, automaticamente a população crescia, tinha uma qualidade de vida maior, as pessoas não precisavam sair para caçar, cada hora está mudando de lugar. Então uma coisa também que existe hoje, geralmente você mora num lugar e você permanece nesse local. Bom, só rapidinho aqui, a charrua, para quem não sabe, o que é charrua? Charrua, na verdade, era como se fosse um arado com rodas e tinha uma relha de ferro que permitia revolver a terra mais profundamente. Então, para a preparação da terra. Dentro dessa preparação da terra, rapidinho aqui, esse processo chamado rotação trienal era a preparação do terreno em partes. Então, duas partes do terreno ficavam sendo cultivadas. Então você tinha ali a divisão de terra cultivável, na verdade, em 3 campos, deixando sempre um deles em repouso. Então, por exemplo, 2 partes poderiam estar sempre no processo de cultivo. Então, por exemplo, sei lá, aveia, trigo, né, um exemplo só. E a outra parte ficava em repouso. E você tinha os moinhos também. O que eram os moinhos? Os moinhos usavam ali a força do vento e da água para aumentar na velocidade e qualidade da moagem dos grãos. Com esse aumento de alimentos, houve o artesanato e os mercadores. Então você teve várias rotas comerciais de longa distância. Então você tinha ali cidades italianas ao oriente. Então as cidades italianas, no caso, usavam via mar Mediterrâneo.
Então, o mar Mediterrâneo era um mar, é um mar que trabalha ali com as três regiões, está bem no meio ali, entre Europa, África e Ásia. Então, um mar bem estratégico para ocorrer essa navegação e essa troca de artigos. Então eles trocavam artigos ali como seda, perfume, porcelana. Então tinha essa troca de especiarias ali em vários portos, incluindo ali a Líbia na África, a Turquia, parte do Egito. Então toda aquela parte ali da Europa, e tendo essa ligação também com a parte da África e também da Ásia. Tinha também do sul ao norte da Europa por terra, então tinha também todo esse processo por terra. Então ia ali Itália, Alemanha, França, Bélgica, e tinha também as cidades do norte. Também tinha aquela movimentação entre a Alemanha, um pouco da Inglaterra, chegando até a Rússia. Dentro desse crescimento do populacional, foi criado as feiras. As feiras nem tem muito o que falar, feira como vocês conhecem hoje, veio dessa época. Foi criado aqui valem algumas informações, a figura dos cambistas. Então, o que é interessante aqui, essa história do cambista, que hoje você escuta muito aí falar desse termo. Então, cada comerciante, ele vendia ali os seus produtos, mas eles tinham uma moeda própria de cada região da Europa. Não existia um dinheiro uniforme, uma moeda uniforme. Então, tinham valores diferentes. Então, surgiam os cambistas. O que faziam os cambistas? Eles faziam o câmbio, trocavam essas moedas diferentes por dinheiro. Legal? Agora tem uma outra figura importante, a figura do banqueiro, que hoje a gente conhece aí, né? Os banqueiros. O que eram os banqueiros? Olha só, talvez isso você não saiba. Os banqueiros, eles colocavam as moedas sobre um banco de madeira. Por colocar as moedas sobre um banco de madeira para examinar essas moedas e fazer todo aquele processo, por isso que recebia o nome de banqueiros. Então veio de colocar as moedas sobre um banco de madeira. Eles colocavam as moedas nos bancos, então automaticamente esses cambistas eram chamados também de banqueiros. Um outro termo eram os burgueses. Então os burgueses vinham da instalação, da onde eles viviam. Então, por exemplo, todo esse processo de urbanização, a população crescendo. Então, por exemplo, algumas pessoas acabaram ali se estabelecendo perto das feiras, outras margens dos rios, e outras em torno de castelos, de nobres. Então, as cidades medievais eram chamadas de burgos. Então, por esses habitantes, por esse motivo, esses habitantes eram chamados de burgueses. Então, aí que veio a teoria dos burgueses, porque eles eram estabelecidos em locais onde tinham castelos, cidades medievais que eram chamadas de burgos. Então por isso que surgiu o nome de burgueses. Então também veio dessa época. Automaticamente, com esse processo de comerciantes, artesãos e suas corporações, foram criadas associações. O que era? Era uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. Então você tinha ali o mesmo ramo, comerciantes, artesãos. Você tinha também as ligas. Então as corporações de comerciantes eram chamadas de ligas. E você tinha também os mestres e o oficial. Geralmente o artesão começava a vida como um aprendiz, trabalhando na oficina de um mestre. Então quem tinha uma oficina era um mestre, e quem trabalhava para ele era um oficial. Então ele trabalhava ali a troca de alimento, de roupa, de moradia, e depois de algum tempo fazia uma prova prática. Uma vez aprovado, tornava um oficial.
E quando ele tinha dinheiro para abrir a sua oficina própria, ele era um mestre. E automaticamente com isso também houve muitas rebeliões, e as cidades queriam suas liberdades. Então, nessa época também houve muitas revoltas pedindo a liberdade das cidades. Então eles lutaram de várias formas para obter a autonomia de algumas cidades, porque as cidades foram criadas e muitas cidades eram criadas em terras ali de condes, de duques, de bispos. Então tinham que pagar impostos, prestar serviços gratuitos. Então, de repente, por estar ali, tinham que de repente fazer alguns serviços braçais, como consertos de pontes, estradas, enfim. Então houve muita uma coisa importante aqui para se destacar, houve muitas revoltas para a liberdade de cidades, independência de cidades, ou esse pedido aí para ter os impostos diminuídos. Nesse período também houve as cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram expedições militares. Então elas ocorreram do século XI ao século XIII. Então o motivo era o que? Era material, social e religioso. Legal? Então tinham essas informações. Então aconteceram 4 cruzadas. Então foi mais ou menos entre o ano de 1096 até o ano de 1204 depois de Cristo. Então essas causas e mudanças foram ocorridas na cruzada. Então várias coisas aconteceram ali, foram criadas e foram constituídas na época das cruzadas. Então eram expedições militares que tinham ali um motivo material, social, religioso. Então tinha a parte dos dirigentes da igreja que queriam desviar a violência praticada pela nobreza, tinha os mercadores que queriam aumentar o seu comércio, os nobres que queriam outras riquezas, e pessoas comuns que queriam ali perdão dos pecados, salvação eterna da igreja, dentre outras coisas. E com isso houve várias mudanças. Então mudanças na arte, que foi criada as universidades. Houve também várias crises e revoltas, como a Guerra dos 100 Anos, que foi ali uma guerra que aconteceu entre a França e a Inglaterra. Então tinha uma disputa por uma região rica que pertencia à Bélgica, que era Flandes. Então você tinha ali várias coisas específicas ali que aconteceu, né, nesse período. Várias revoltas, rebeliões que aconteceram nesse período. Teve também a figura da Joana d'Arc, que eu acho que vale a pena também fazer uma pesquisa. Que a Joana d'Arc, ela, aos 12 anos, ela afirmou ter ouvido vozes vindas do céu, que lhe diziam que queria livrar a França dos ingleses, e aos 17 anos ela conseguiu um cavalo e partiu em direção do castelo. Então, depois de passar por vários testes, ela passou a ser ali uma comandante do exército francês contra a Inglaterra. Legal? Então vale também a pesquisa aí nessa parte aí da Guerra dos 100 Anos, das rebeliões que aconteceram, as revoltas, as crises, a criação da universidade. A primeira universidade foi a de Bolonha, na Itália. Então aconteceu bastante coisa nesse processo. Valeu, pessoal! Obrigado a todos, se inscreva no canal, até o próximo vídeo.